já no nosso sofá, quero repercutir com vocês essa notícia venezuelana. Fabrizião, o Maduro não quer mais escritório de direitos humanos da ONU lá na Venezuela. Não, sim. Oficialmente, o governo venezuelano disse que eles vão passar por um período de revisão que deve durar 30 dias para entender muito bem como é que funciona o acordo, o funcionamento da entidade lá e aí possivelmente retomar a presença desses funcionários da ONU no território venezuelano. Mas é um sinal que vai muito contra um movimento recente da diplomacia venezuelana, que fechou acordos inclusive com os Estados Unidos, prometendo eleições limpas para esse ano, em troca de favorecimentos ali econômicos, principalmente no que diz respeito à venda de petróleo, né? Os Estados Unidos procuraram a Venezuela nos últimos anos, principalmente logo depois do começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, importante a gente destacar, para facilitar essa negociação entre petróleo, já que tem um embargo, né, contra a Venezuela de fato. E aí o combinado era esse: vocês vão realizar eleições limpas, vai haver um respeito aqui aos direitos humanos, em troca a gente reabre essas negociações. Isso não está caindo muito bem por lá. E aí, Ana, como é que você vê? Qual é o problema de ter um escritório de direitos humanos da ONU lá na Venezuela? Eu também me faço a mesma pergunta. Eu acho que a gente tem visto uma tendência nos últimos meses do Maduro mostrar alguma coisa para alguém, porque primeiro veio aquela guerra que graças a Deus não veio a acontecer de fato, mas teve aquela ameaça de guerra com a Guiana. Depois teve um episódio de um preso político ali que ninguém sabe muito bem por que foi preso, e agora ele faz esse banimento, ainda que diga que seja temporário, do Escritório de Direitos Humanos da ONU. É muito chocante todos esses sinais e vão muito contra aquilo que a gente espera ver num país vizinho ao nosso. Como você comentou, existe uma tendência ao diálogo, uma necessidade, até como forma de manutenção aí do Maduro no poder, pelo menos pela perspectiva internacional, mas cada episódio desse nos faz acreditar que ele não está tão bem intencionado quanto a gente gostaria que ele tivesse. E isso é muito preocupante. Ele é um ditador, né? Pois é. Ele é um ditador, não permitir um escritório. É absurdo, né? E aqui no Brasil, o que me deixou mais estarrecido foi o nosso governo receber ele praticamente com um tapete vermelho. Isso aí é um escracho total. Um governo que se diz democrata, que defende as liberdades, defender um ditador, que inclusive é acusado de envio de 250 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Tem uma recompensa, acho que de 15 milhões de dólares pela captura dele. E agora ele simplesmente chuta o escritório da ONU. Meus amigos, para a gente entender melhor, rapidinho, Ana, a gente já está aqui com um especialista, o Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos e em ciências policiais e ordem pública. Frederico, bem-vindo mais uma vez. Nelson, um bom dia. Bom dia, primeiro aí, Júlia Luci, virtual, doutora Ana, Mano, doutor Palumbo, Fabrício. Vamos lá, né? Para que serve esse Alto Comissariado dos Direitos Humanos, né? A ONU que vem sendo tão criticada, o doutor Palumbo que acabou de trazer essa questão da recepção ao presidente Nicolás Maduro como se fosse uma democracia plena. Cabe a gente entender aqui algumas questões na prática o que significa esse rompimento, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas foi criado pela Convenção de Viena lá em 1993 e desde 2019, após ampla negociação, tem um escritório na Venezuela. Mas o que ocorrerá em 2024, em data ainda não definida, na Venezuela? As eleições. Tudo ocorre ao redor das eleições. Então, o escritório, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, é o órgão mais alto, mais representativo de direitos humanos das Nações Unidas, que vem, como a Júlia Luci falou durante o programa, vem como um órgão de proteção internacional, de manutenção de paz internacional, mas o órgão dentro da ONU para falar de direitos humanos, direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, é o Alto Comissariado de Direitos Humanos. E o que acontece? Você tem relatores. Na prática, são olhos de um órgão de vocação universal. Este rompimento interrompe a visualização, interrompe
justamente esta transparência. E o que aconteceu para que isto ocorresse? Tem uma ativista, a Rocio, ela tem 57 anos, ela foi presa no aeroporto de Caracas como uma grande oposicionista aí do Nicolás Maduro, né? Não é mera coincidência o que aconteceu na Rússia e o que acontece agora na Venezuela. Olha o paralelismo de similaridade das questões. Ela foi presa como uma grande opositora que conspirava contra a vida de Nicolás Maduro. Ela presa, os advogados denunciaram o seu desaparecimento, 48 horas, presa, incomunicável. E aí ela aparece depois, e por causa dessas questões que a ONU, por meio do Alto Comissariado, pressionou, a Venezuela dá essa resposta infantil, essa resposta de adolescente, do tipo assim, acabou o futebol, a bola é minha e vocês vão embora. Claro, a Venezuela exerce o seu papel de soberania, mas vai cada vez mais se isolando, né? Pegando aqui ainda um gancho que a doutora Ana falou, essa questão com a Guiana e o território de Essequibo está longe de terminar, né? O conflito ainda continua dia após dia, porque a Guiana falou que vai fazer a extração do petróleo por meio, então, de uma empresa norte-americana, e aí a Venezuela vai dando a contra-resposta, sempre por meio aí da sua assessoria militar. Há uma tensão ainda na região. A Venezuela, perdão do trocadilho, é um barril, né, de petróleo, mas é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento, e está aqui na nossa vizinhança. Erra feio o governo brasileiro quando recebeu o presidente aqui, porque a Júlia Lucy, mais uma vez, ela falou sobre os princípios obrigatórios impostos à República Federativa do Brasil, das relações internacionais, que são 10, está lá no artigo 4º da Constituição Federal, e o segundo é a prevalência dos direitos humanos. Se nós temos a prevalência dos direitos humanos no âmbito internacional, por paralelismo, nós temos que ter a prevalência também no âmbito interno, e não foi isto que ocorreu. A diplomacia, a frase estava aí com vocês no programa, a diplomacia no Brasil vive em crise. Claro, não somos diplomatas e estamos de fora. Talvez a diplomacia esteja lutando para que seja algo diferente, mas o que a gente vê exteriorizado é que vai muito mal nesse sentido. Professor, o Mano Ferreira vai te fazer uma pergunta. Sim, professor, ficou muito evidente na comunidade internacional vários das violações cometidas pelo regime venezuelano exatamente em função de relatórios da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Eu queria que o senhor pudesse trazer um pouco quais foram as denúncias já feitas no histórico aí pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, que agora foi expulsa da Venezuela. Bom, vou pegar até o gancho, mano. Em 2021, em fevereiro de 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos soltou um relatório, né, de um modo geral, sobre os direitos humanos, apontando, né, dentro do aspecto aí dos 35 países da Organização dos Estados Americanos, trazendo um cenário específico do Brasil, mas claro, quando você fala de Venezuela e Cuba, traz um cenário devastador. Então, o desrespeito às liberdades civis, o desrespeito aí às liberdades políticas, questões de prisões arbitrárias, questões de práticas de tortura, né? Eleições não democráticas, em que pese aqui o presidente da República relacionar democracia com eleições periódicas. Não é isso que se faz uma democracia. A democracia quer ter a titularidade do povo por meio dos seus representantes, direto, indiretamente, de uma forma participativa que o seja, mas que eleições legítimas. Então, há muito tempo que já se questiona, não só a ONU, por meio do Alto Comissariado de Direitos Humanos, mas a própria Organização dos Estados Americanos também tem mandado relatores, né? Na época ainda do Hugo Chávez, ele tinha formalizado, o termo é esse mesmo, é termo técnico do direito internacional, a denúncia, que significa a retirada, não é de denunciar um fato, né? No direito internacional a gente chama isso de comunicação ou petição geral, mas a denúncia da retirada da Venezuela dos dois órgãos de fiscalização principais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington, e aí o Nicolás Maduro herdando o discurso do Hugo Chávez, falando sempre da questão norte-americana, do Império Americano, de espionagem, etc., e a Corte Interamericana, que fica em São José. Então a Venezuela, ela quis sair, né, do principal
fiscalizador, os dois órgãos, né? Então as denúncias, mano, elas são várias, mas sempre envolvendo a falta de liberdades, de censura, de tortura, de desaparecimento forçado, a questão da incomunicabilidade do preso, que é algo absurdo, né? Então o preso ele tem que ter uma comunicação imediata às autoridades. São várias as denúncias. A Venezuela vai mal. Tá aí, professor Frederico Afonso, especialista em direitos humanos, em ordem pública e ciências policiais, sempre aqui com a gente no Morning Show, trazendo informações importantes, neste caso, sobre essa saída do Escritório de Direitos Humanos da ONU lá da Venezuela. Obrigado, viu, professor? Volte sempre ao Morning Show.